Paulo de Argolo, com 2 L's, Mendes. Nasci em Porto Alegre, em 7 de fevereiro de 1949. Me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1974. Depois da conclusão do curso, fiz prova para residência. Fiz residência no próprio Hospital de Clínicas da URGS durante 3 anos. Fiz 2 anos de gastro, 1 ano de medicina interna, como era na ocasião, 2 anos de gastroenterologia. Aí, já ao longo do 2º ano, comecei o mestrado de gastroenterologia, que também foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá mesmo, com sede no Hospital de Clínicas. Esse período de faculdade foi um período extremamente rico, porque nós estávamos entre 68 e 74. Então foi um período politicamente extremamente conturbado, em que a universidade teve um papel fundamental no restabelecimento da democracia. A universidade foi um núcleo de resistência à ditadura. Então foi um período de grande agitação política, de muita discussão, de muita leitura, de muito debate. E, claro, também pela idade, estavam todas abertas as questões religiosas, filosóficas, a posição do homem no universo, tudo estava sendo discutido, né? Então, além do curso, que era extremamente extenuante e que se cobrava muito, né? Era um estresse permanente o curso. Eu acho que o estresse, de um lado, ajuda a ser mais ativo e mais participante do outro. Quando as coisas estão muito tranquilas, né? Quando não há cobranças, a tendência é que tudo na vida fique tranquilo. Nesse período da universidade, de um lado, a faculdade de medicina, extremamente estressante, extremamente cobrante, extremamente cheio de provas, de avaliações, e difícil. E de outro lado, na sociedade, uma enorme movimentação e a angústia própria, né, da pós-adolescência, vamos dizer assim, da procura de uma posição no mundo, do que fazer, de para onde ir, de que papel assumir na sociedade. Tem um tio-avô que era médico, mas que eu não cheguei a conhecer, que faleceu antes. Meu pai e meu tio, que eram os únicos 2 irmãos, ambos eram médicos e moravam em casas contíguas no Menino Deus, de maneiras que eram 2 famílias integradas de médicos. Apesar de tudo isso e apesar da figura extremamente importante que foi meu pai para mim, em todos os sentidos, né? Era um homem de personalidade muito interessante, de uma bondade extrema, uma pessoa com enormes qualidades, que era Clemente Dutra de Argolo Mendes, também formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que viveu uma época de lutas, na época, pela legalização da Faculdade de Medicina ou pelo fim do momento que se vivia, né, que era um momento de positivismo, e os médicos nessa ocasião lutavam intensamente pelo fim da chamada liberdade profissional. Mas isso nunca foi um assunto de discussão entre nós. Acho que o exemplo, a postura, a atitude é que realmente tiveram importância quando eu penso na figura do meu pai. Agora, também não sei te dizer até que ponto tem a ver com a opção pela medicina. Talvez tenha a ver com a opção pela medicina muito mais aquela situação de pós-adolescência, de procura e de entender, tentar entender. Minha família é uma família extremamente católica, praticante. Eu tenho uma irmã mais velha que é freira, né? Então vinha toda uma corrente de pensamento, inclusive religiosa, que a partir de um certo momento, na adolescência, na pré-adolescência, através da leitura, da discussão, eu sofri uma mudança muito importante, talvez, da minha vida, de mudar do colégio Nossa Senhora do Rosário, onde tudo era quadrado, perfeito, retilíneo, cheio de regras, etc., para o colégio Júlio de Castilhos, onde tudo era aberto, livre, as pessoas assistiam aulas se queriam assistir, iam à escola se quisessem, e borbulhava ali também, havia uma enorme efervescência política,
Isso foi em 1964, a Revolução acabava de acontecer. Então também foi um momento de muita procura intelectual, me lembro de noites e noites que passei na biblioteca pública. Naquela época eu morava na Cidade Baixa, ia a pé até a biblioteca pública, que fechava às 11 horas. E me lembro nesta época de ter tentado ler, por exemplo, Freud, que me foi negado, porque eu era menor de idade e tinha que comprovar ser maior de idade para poder ler. Também tentei ler Mein Kampf, do Hitler, que também foi vetado pela mesma razão. Então, acho que esta questão de entender, né, e eu vinha de um período em que deixava de ser cristão para me tornar ateu, também um momento de grande questionamento. Acho que tentar entender o funcionamento do indivíduo, por que as pessoas são como são, porque umas são de uma maneira e outras são de outras, talvez isso tenha pesado mais que tudo, muito mais do que essa herança familiar, até porque o meu pai, desde quando eu me lembro, era aposentado já, ele teve um problema grave de saúde, era cardiopata, e se aposentou muito jovem. Então, eu muito pouco peguei da época em que ele trabalhou como médico. Acho que mais essas questões filosóficas, essas perguntas em aberto que me empurraram ou me fizeram procurar respostas na Faculdade de Medicina, muito mais que um planejamento, né? Algumas pessoas, assim, aos 10 anos de idade querem ser pediatra, né? Isso nunca me ocorreu. Me ocorreu a angústia do saber, né, num período de adolescência. Na faculdade, conseguiu achar as respostas? Na faculdade não encontrei respostas para tudo, até porque continuo procurando. Mas a universidade foi uma oportunidade de partilhar essas dúvidas, essas questões, essas discussões. Encontrei, por sorte, um ambiente muito rico e tive a felicidade de conviver com pessoas extremamente interessantes e que se formulavam as mesmas questões, algumas que viveram na clandestinidade como opositores ao sistema político, então algumas de convicções muito fortes, outras na época que se chamava de existencialistas, né? Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, né? Então, eram caminhos absolutamente dicotômicos, né? Visões completamente diferentes de vida, e acho que, de um lado, a formação técnica médica, um entendimento do funcionamento do cérebro, que era uma questão de como a gente pensa, por que a gente pensa o que pensa, era uma questão que me fascinava. Do outro lado, eram concepções de mundo, de vida, de universo, de cosmogonia, em absoluta contradição, né? Mas todas completamente apaixonantes e fascinantes. O que me fez ler muito, o que me fez discutir muito e que fez com que esse período da universidade fosse extremamente rico. Nesse período também, né, é que eu tive a oportunidade de conviver com grandes professores, como Mário Rigato, e, enfim, Rubens Maciel, pessoas que foram exemplos de ética, de postura, de comportamento, de pessoa humana, e que foram moldando uma imagem, né, junto com aquela herança do meu pai principalmente, uma imagem do que é ou deve ser o médico. Então, de certa forma, no meio de toda essa convulsão político-filosófica, né, foi se construindo uma visão de profissão e que eu fui aprofundando, acho que muito em função desses grandes ícones, né? O Mário Rigato dizia: a gente não é médico, a soma de vários especialistas por quem a gente passa. A gente acaba sendo a reprodução de um modelo de um ou de poucos dos seus professores.
e eu acho que isso é uma verdade extrema. Doutor, pode citar alguns colegas seus contemporâneos de faculdade, né, que são colegas hoje, você destaca, a gente contextualizar? Um colega, mas que não foi de faculdade, foi de Júlio de Castilhos, foi o Antônio Oefeld, que foi vice-governador de Estado. Mas que na época era uma pessoa muito retraída. Na época se dividia a parte do segundo grau em clássico científico. Eu estudava no científico, visando química, matemática, física, biologia, né? A área biomédica, e ele estudava no clássico, visando humanidades. Então, tivemos algum contato. Eu cito mais como exemplo de como aquela foi uma época de grandes discussões, né? E de onde se formaram, eu acho mais que tudo, grandes leitores. Você falou, então, historiando na faculdade, logo depois do AI-5. Se posso retornar um momento, nessa ocasião da faculdade, tive colegas extremamente interessantes, como um deles chamado Marcos Vermont, que hoje é diretor de um hospital de médio para grande porte no interior de São Paulo, e que era maestro ensaísta da OSPA. Então, de um lado, tinha toda uma corrente hippie, né, de contestação da sociedade, de todo o modelo vigente, e que foi, de fato, uma revolução no pensamento, na atitude, na moral da sociedade. É verdade isso, que precisamos reconhecer. De outro lado, tinha colegas, né, de uma tradição familiar francesa, dedicada às artes, e com uma opção completamente, uma maneira, uma visão de vida completamente ortodoxa, né, e voltada a uma cultura da sociedade anterior, ou daquela que se desfazia, cujo tecido se desagregava naquele momento. Então, foram colegas que, embora hoje não tenham uma posição política, por exemplo, de grande destaque, têm uma posição extremamente importante dentro da sociedade, no meio em que vivem, porque continuam sendo grandes difusores. No caso do Marcos da Cunha Lopes Vermont, né, continua sendo um grande difusor da arte, da cultura, enfim, né, desses valores que a gente teve a oportunidade de conviver na época. Nós tínhamos, nessa ocasião, um grupo de amigos que se autoproclamava de Grupo do Café Concerto, porque nós estudávamos na Faculdade de Medicina, um local, para dizer o mínimo, insalubre, com aquele laboratório de anatomia, com um cheiro penetrante de formol, uma convivência, um objeto de estudo absolutamente desagradável, né? E muito próximo dali, dentro do campus, tinha o Café do Antônio, onde que era frequentado pelo pessoal da filosofia, né? Por lindas raparigas, né? Na época, e para onde a gente saía nos intervalos das aulas de anatomia, por exemplo, para ir tomar cafezinho e falar sobre coisas que boa parte do resto do grupo não falava, como essa que eu mencionei agora, como, enfim, literatura, cultura, filosofia. E nessa ocasião havia um projeto muito forte, que era um projeto de concertos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o coral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Inclusive tive a oportunidade de assistir, por exemplo, Carmen Amburana, logo que ingressei na faculdade. E então esse mesmo grupo, né, se encontrava e programava programas como esse. E se constituiu, eu acho, num núcleo também de formação.